Eu ontem comecei oficialmente a fazer um treinamento aí de corrida. Eu desde jovem eu tenho um sonho que parece distante ainda para mim, mas que eu tenho muita vontade de realizar, que é o sonho de correr uma maratona. A corrida sempre foi algo difícil para o meu corpo, mas eu gosto muito de correr e tomei essa decisão de começar a treinar. Mas eu estou passando aqui para fazer uma reflexão. Eu não sei se muitas pessoas não sabem, mas a palavra maratona, por que existe a maratona e essa corrida e tal, nasce de um mito, de uma lenda que diz que houve uma batalha de maratona dos gregos contra os persas, E, bom, tem toda uma conjuntura, alguns falam que pode ser assim ou não, mas entendendo essa história eu acho muito bonita e ela é muito inspiradora para mim. Que os gregos venceram a batalha, só que era uma batalha muito difícil de ser vencida e havia uma necessidade de voltar, porque se os persas vencessem, os gregos teriam que abandonar Atenas e queimar a cidade, sair, porque os persas iam chegar e iam destruir tudo. Então a história foi que se eles não voltassem, num determinado tempo, os gregos, é porque eles tinham perdido, e aí era para as pessoas, as mulheres, as crianças, as pessoas que ficaram na cidade, abandonar a cidade e ir embora. E aí eles vencem essa batalha contra os persas, uma coisa que era um pouco difícil e impensada, mas eles conseguem. E aí então tem um indivíduo, se eu não me engano, o nome é Filípides, o nome dele, um soldado, e ele é incumbido então de correr de maratona, dessa cidade de Maratona, aonde aconteceu a batalha. Ele tinha que correr até Atenas para avisar as pessoas, não queimem a cidade, não vão embora, porque nós vencemos. E ele sai correndo. E a distância de Maratona para Atenas era aproximadamente 40 quilômetros. E ele dispara nessa corrida e ele só para quando ele chega. E quando ele chega, diz a lenda que ele fala, vencemos, e morre. Morre de exaustão, de estafa. E aí, isso para mim é muito inspirador, assim, quando independente se é isso, se não é isso, se a história se confirme ou não, para mim pensar num ser humano que de alguma forma recebe uma missão, tu sai daqui e tu vai correr até lá, e isso são, enfim, 40 quilômetros correndo, e ele talvez não tinha esse treinamento e ele não para, até concluir a missão, porque disso dependia a vida de milhares de pessoas, talvez de amigos, de família, e ele pega e executa aquilo e morre na execução da ação necessária. É muito inspirador. É muito inspirador. Então, não que eu acho que a gente deva se acabar numa ação, mas se ela for necessária e de ser feita, enfim, ainda que leve à morte, ela deve ser executada. E aí isso é inspirador, porque quando eu estudo o Bhagavad Gita, e no Bhagavad Gita tem esta passagem, a ação verdadeira, a ação necessária, ainda que leve à morte, deve ser executada. E parece radical, mas não é. Se depender de você, a vida de um filho, a vida da sua esposa, de uma pessoa querida ou até de um desconhecido, se a vida dessa pessoa dependesse de você correr, você correria? E você estaria preparado para correr? Porque esse soldado, talvez ele não tenha se preparado efetivamente para isto, mas ele correu. Muitas pessoas não teriam chegado, não teriam aguentado o tranco dessa corrida de 40 quilômetros, mas ele fez e salvou muita gente. Então, acho que é importante que a gente se prepare fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para os desafios da vida. Porque por vezes eles chegam e volta e meia chegam, e você se preparando ou não, você vai ter que enfrentar. Então é melhor que você esteja preparado. E eu sempre divido a vida em camadas, apesar de elas estarem integradas, onde nós temos a camada física, a camada emocional, a camada intelectual, psicológica e a camada espiritual. E é importante que a gente prospere, progrida, avance, se fortaleça nas 4 camadas. E quando a gente faz isso sincronicamente, olha em todas essas direções, fortalecendo cada uma delas com ações práticas, dia a dia, a gente vai evoluindo, a gente vai prosperando, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai se preparando para poder dar uma resposta perante os chamados que a vida por vezes nos dá. Então, é isso, meus queridos. Seguimos